Queridos filhos, irmãos, amados, abramos a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4, e ali façamos a meditação no texto da palavra de Deus, que nos ensina muito sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Convido a todos a abrirmos a palavra no Evangelho segundo escreveu Mateus, o apóstolo, capítulo 4, e acompanhe a leitura que farei a partir do verso 12 até o verso 17. Diz assim a palavra de Deus. Ouvindo, porém, Jesus que João, o Batista, fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Queridos irmãos, estes versículos, neste primeiro evangelho, o Evangelho de Mateus, dão-nos uma introdução daquilo que foi o ministério de Jesus. Portanto, até este ponto, o evangelista está mais interessado em nos apresentar a pessoa de Jesus, quem ele é, sua identidade. Os 3 primeiros capítulos, que, conforme já disse em outras oportunidades, são a introdução do Evangelho, focam na pessoa de Jesus. Ele é o filho de Abraão, portanto, aquele que foi prometido como descendente de Abraão, no qual seriam abençoadas todas as famílias da terra, não apenas os judeus, mas também os gentios. Ele é também o filho de Davi, o grande rei, que sentar-se-ia no trono de Davi para constituir um reino eterno. Jesus também é colocado como o filho de Davi, que recebe o direito real por ter sido filho adotivo de José. Isto aparece lá no primeiro capítulo. Ele é negado e rejeitado pelos seus. Herodes, que naquele tempo governava em Jerusalém, a capital da Judéia, ele persegue a Jesus, mas enquanto ele é rejeitado pelos seus, ele é adorado por aqueles que estavam longe, pelos gentios. E os reis magos do Oriente, eles vêm até Jesus, prostrando, o adoram e dão a ele ofertas liberais, reconhecendo que ele é o rei ungido do Senhor para governar sobre todo o povo. Mais do que isto, e este é o ponto mais importante da introdução, ele é Emanuel, que não é um nome próprio de Jesus, mas um título, que significa, conforme entendo, todos devem saber, Deus conosco. Ele é o rei, filho de Davi, mas ele é o rei eterno, o próprio Deus, que veio habitar entre os pecadores, entre os homens, que veio até aqueles que estavam perdidos e desviados, que estavam longe da graça, da misericórdia e da benevolência de Deus, para trazê-los à comunhão com o Senhor. Ele é Emanuel. Ele é o Filho amado de Deus, que tem de maneira plena em si mesmo o poder do Espírito Santo, conforme foi identificado por Mateus ao relatar o batismo de Jesus no final do capítulo 3. Portanto, Jesus é identificado. Quem ele é? Ele é o grande rei, ele é o descendente de Davi, ele é o descendente de Abraão, ele é Emanuel, Deus conosco. A partir do capítulo 4, doravante,
Mateus passa a descrever qual a obra Jesus veio realizar. E a obra, meus irmãos, já é anunciada na introdução, quando ali na introdução é dito que Jesus seria aquele que salvaria o seu povo dos seus pecados. Está lá no capítulo 1, verso 21. Ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Para nos salvar dos nossos pecados, era necessário, em primeiro lugar, que Jesus vencesse, que Jesus triunfasse, onde o homem se desviou, onde o nosso primeiro pai foi derrotado e perdeu. Então ele inicia o seu ministério sendo tentado por Satanás e resistindo a Satanás, como nós aprendemos na última pregação, num paralelismo antitético, em que Jesus é contrastado a Adão. Adão que teve tudo e foi derrotado. Jesus que passou todas as lutas, sofrimentos e dificuldades, mas triunfou. Ao vencer Satanás, ele agora habilita-se, cheio do poder e do Espírito Santo de Deus, a iniciar o seu ministério. Mas no que consiste o ministério de Jesus? E o final do capítulo 4, nestas 3 perícopes, que são as seções, os irmãos percebem que o texto do versículo 12 até o final está dividido em 3 seções. Nós temos a descrição do ministério de Jesus, daquilo que ele veio fazer, e em ordem de importância, do mais importante, daquilo que era primordial para o seu ministério, àquilo que tinha um aspecto não sem importância, mas comparativamente de menor importância. O ministério de Jesus, então, é dividido em 3 ações. Primeiramente, o ministério de pregação do Evangelho. Esta é a parte central do ministério de Jesus. Em segundo lugar, como nós vamos ver na próxima semana, do versículo 18 a 22, o ministério de discipulado. E em terceiro lugar, que é algo importante, sim, mas de tudo aquilo que Jesus fez é o que tem menos importância, um ministério de operação de sinais e milagres. Ele veio pregando, ele discipulou e ele fez sinais e maravilhas. Infelizmente, queridos irmãos, nós temos percebido em nossa época uma distorção do ministério de Jesus na forma como a igreja muitas vezes tem conduzido o ministério da igreja, enfatizando milagres e sinais, ao invés de colocarmos no centro da vida cristã, no centro do reino dos céus, do reino de Deus, a proclamação do evangelho que salva. Milagres podem te curar, milagres podem te dar um bem-estar, mas milagres não podem te salvar. Somente o evangelho de Cristo pode salvar pecadores. E é por isso que esta parte final do capítulo, quando Mateus lança luz para o ministério de Jesus, ele coloca em destaque, em primeiro lugar, o ministério de Jesus como mestre, como pregador. E toda esta parte central do livro, que vai do capítulo 4 até o capítulo 25, tem essa tônica: Jesus como grande mestre, Jesus como aquele que é maior do que Moisés, que instrui o seu povo, não a entrar em uma terra prometida que mana leite e mel, mas que está ainda debaixo de bênçãos provisórias, circunstanciais, que dependem da obediência e fidelidade do povo. Mas Jesus, como um grande e superior mestre, superior a Moisés, é aquele que nos faz adentrar no reino dos céus, no reino de Deus, nos dando bênçãos superiores e incomparáveis na presença do Pai. Portanto, a ideia central que norteia estes versículos que lemos, versículos 12 a 17, é o ministério de Jesus como proclamador do Evangelho. O ministério de Jesus como proclamador do Evangelho. A primeira coisa que nos chama a atenção, a primeira divisão nos versículos 12 e 13, é que Jesus, como proclamador do Evangelho, sempre enfrentou objeção, perseguição.
e até rejeição. Meus irmãos, fazer milagre é muito mais fácil. Ninguém vai negar milagres, ninguém vai rechaçar milagres, ninguém vai rejeitar milagres, a não ser que sejam coisas falsas, apenas para trazer proveito àquele embusteiro que os promete. Mas se as coisas de fato acontecem, a pessoa não está nem muito preocupada em saber se é Deus ou se é o diabo, desde que o milagre aconteça. Infelizmente, a maioria das pessoas pensa assim. Mas pregar o evangelho, chamar as pessoas ao arrependimento, apontar o pecado, colocar o dedo na ferida, é uma obra extremamente difícil e, podemos dizer, perigosa. E estes versículos 12 e 13 nos mostram esta realidade, que o ministério de Jesus como pregador do evangelho traz para ele rejeição. Os versículos 14 a 16 apontam para o propósito do ministério da pregação. E o propósito é alcançar aqueles que estão em trevas. Há também um outro problema na igreja, que tem mais relação conosco, nós cristãos de uma linha reformada, tradicional, bíblica, de acharmos que a pregação é simplesmente um exercício intelectual, de tratarmos a teologia das Escrituras, enchermos nossa mente de informações, nos alegrarmos com o conhecimento e prendermos estas coisas somente para nós mesmos. Este não é o propósito da pregação. O propósito da pregação é alcançar aqueles que estão em trevas, é ir até aqueles que estão distantes de Deus, escravizados pelo pecado, tomados por todas as condições terríveis que o pecado e a queda impuseram ao gênero humano. E o versículo 17, que traz não apenas o propósito, mas agora o conteúdo da pregação de Jesus, do ministério de Jesus como pregador do evangelho. E o conteúdo, meus irmãos, é o arrependimento de pecados para adentrar no reino dos céus. A pregação genuína, e aqui nós vamos ver um resumo de tudo aquilo que Jesus pregava e ensinava. A pregação genuína está fundamentada na questão do arrependimento de pecados. Pregações de autoajuda que enfatizam de maneira antropocêntrica as necessidades do homem, o querer do homem, a vontade do homem, são nada mais, nada menos do que um falso evangelho, e não a mensagem pregada por Jesus, antes dele pelos profetas, sendo que era ele que pregava por meio dos profetas, através do seu Espírito, e agora ele ainda prega esta mesma mensagem pela boca de todo cristão verdadeiro e fiel, que anuncia a palavra do Senhor de maneira correta. Vejamos então estes versículos sobre o ministério de Jesus como pregador do Evangelho. Em primeiro lugar, meus irmãos, como dissemos, o ministério da pregação do Evangelho de Jesus ou de qualquer outro pregador fiel, em qualquer época, haverá de sofrer rejeição. Não digo de todos, mas talvez de uma grande parte ou de uma maioria. Percebam o contexto em que Jesus se encontra. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso. Entre os versículos 11 e 12 de Mateus, nós temos uma lacuna temporal de mais ou menos um ano. Se os irmãos observarem o Evangelho de João, que narra os primeiros anos do ministério de Jesus, os irmãos saberão que Jesus já neste período tinha um ministério extremamente bem sucedido em várias regiões da Palestina. Nos capítulos 2, 3 e 4, o evangelista João narra sucessivamente 3 áreas de atuação de Jesus e o êxito que ele obteve em cada uma destas áreas. Em primeiro lugar, após o batismo, Jesus se dirige com seus primeiros discípulos à sua terra, a Galileia, e ali ele volta para a sua cidade de origem, a cidade em que fora criado, para Nazaré. E lá, numa cidade próxima, em Caná,
ele faz o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. O nome de Jesus começa a se tornar um nome notório, um nome famoso, e muitas pessoas se aderem a ele. Quando olhamos o capítulo 2 de João, Jesus agora desce a Jerusalém, ou melhor, sobe a Jerusalém. Ele estava no mar da Galileia, no lugar baixo. Então ele sobe as montanhas da Judeia e vai a Jerusalém, João capítulo 2, para passar ali a sua primeira Páscoa, já no seu ministério público. E lá ele faz um outro sinal que desagradou as autoridades. Quando ele transformou água em vinho, ninguém ficou chateado com ele. Mas quando ele, no capítulo 2 de João, ele purifica o templo, ele chama a atenção dos judeus para persegui-lo, e ele começa a ser perseguido. Ele tem que se evadir, ele foge, portanto, de Jerusalém, porque os judeus queriam matá-lo. Ainda mais porque ao pedirem a Jesus um milagre, faça um milagre, mostre que você é o Filho de Deus, uma forma de pedido semelhante à tentação de Satanás, Jesus disse: eu darei um sinal a essa geração má e perversa, destruirei este santuário, este templo, e em 3 dias o reedificarei. Esta declaração de Jesus, que não se referia ao templo construído por Salomão, reedificado nos tempos de Zorobabel e restaurado por Herodes, não aquele templo que era apenas um sinal da encarnação do Verbo, Jesus, o templo de Deus entre os homens, mas referindo-se ao seu próprio corpo e à sua morte na cruz, e isto trouxe sobre ele grande perseguição. Mas Jesus ainda era alguém que, de fato, era muito admirado e tinha muitos seguidores. E o capítulo 3 demonstra que até mesmo as autoridades começaram a seguir Jesus. Um dos principais líderes judeus, Nicodemos, vai até Jesus de noite interrogá-lo. E ao final do capítulo 3, há uma discussão entre judeus e discípulos de João sobre as purificações e sobre o batismo, e naquela discussão fica evidente que Jesus já batizava e já tinha mais discípulos e notoriedade do que João. João, diz lá o capítulo 4, ainda não havia sido preso. Então, portanto, meus irmãos, se nós não tivermos esse contexto, esse pano de fundo do Evangelho segundo João, o apóstolo, não o Batista, nós não perceberemos que entre o verso 11 e o verso 12 há uma lacuna que não foi descrita, que não foi narrada pelo evangelista Mateus, já que os evangelhos se complementam, formando uma unidade, formando uma harmonia bíblica sobre o relato que Deus nos dá a respeito do ministério de Cristo. Ele já havia feito milagres na Galileia e era conhecido naquela região. Ele já havia se notabilizado na Judeia. Mas quando os judeus tentaram matá-lo, voltando para a Galileia, ele para em um poço. Lembram dessa história? João capítulo 4. Um poço em Samaria. E ali ele prega para uma mulher samaritana. Aquela mulher samaritana chama todos da sua vila e uma multidão de pessoas se converte em Samaria. Jesus já havia feito um ministério extremamente bem sucedido na Galileia, na Judeia e em Samaria, quando voltava do sul da Judeia para o norte, para a Galileia, para sua cidade de residência, Nazaré. Extremamente bem sucedido o seu ministério, mas ao mesmo tempo, em cada um desses lugares em que ele passava, em que ele anunciava o evangelho, em que ele era perseguido, as portas iam se fechando. E ele volta para Nazaré. E o que acontece em Nazaré? Por que Jesus saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum? Mateus também não nos conta estes detalhes, que só podemos encontrar em Lucas, no capítulo 4, nos versículos 14, 15, até o versículo 29. Todos conheciam Jesus em Nazaré. Talvez ele já tinha feito móveis para alguma daquelas pessoas, já que ele trabalhara com seu pai, conforme Mateus nos diz, como carpinteiro. Talvez ele já tinha feito alguns telhados para a casa daquelas pessoas, mas agora Jesus, voltando para a sua terra natal, depois de ter sido batizado por João, depois de ter recebido o poder e a plenitude do Espírito e consagrado como Messias, como o grande rei e sumo sacerdote, ele não vem mais na figura do filho de Maria,
do filho de José, na figura de um carpinteiro, mas ele vem como grande rei. E num sábado, ele abre o rolo da lei, o rolo da escritura, da Tanakh, que é a Bíblia hebraica, e na profecia de Isaías, ele lê Isaías 61, que fala sobre o ungido do Senhor, o Messias, e ele diz: hoje se cumpriram estas palavras. Já na altura de 1 ano de ministério, o que o povo de Nazaré faz? Só para os irmãos entenderem aqui o contexto de Mateus, lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 29, diz assim: e levantando-se, todos aqueles que estavam dentro da sinagoga, reunidos em culto, expulsaram-no da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual estava edificada a cidade, para de lá o lançarem abaixo, o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Jesus prega na Galileia e ali ele sofre objeção. Ele vai à Judeia, purifica o templo e os judeus querem matá-lo. Ele se ausenta da Judeia, prega em Samaria, volta para a sua cidade natal, manifesta-se como o Cristo, o Salvador, e o que os seus conterrâneos, podemos dizer assim, já que ele nasceu em Belém, mas fora criado em Nazaré, o que aqueles seus conterrâneos fizeram? Tentaram matá-lo. Deus então o livra miraculosamente das mãos dos seus algozes, porque ainda não havia chegado o tempo para ele morrer. Porque Jesus não veio para ser morto, ninguém haveria de matá-lo, ele veio para dar a sua vida. A minha vida ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou. Ele veio para entregar a sua vida, não para ser morto como um criminoso, como um malfeitor qualquer. Deus então livra, e agora ele tem que buscar uma nova localidade. Versículo 13, deixando Nazaré. Por que ele deixou Nazaré, meus irmãos? Vou mudar para Cafarnaum, mais próximo do mar, a brisa é mais agradável, por causa das grandes e terríveis perseguições. E lembrem-se disto, porque se nós não tivermos este contexto geral das Escrituras em nossa mente, nós não vamos entender o chamado dos apóstolos na próxima pregação, ali no versículo 18, que aqueles homens não estão sendo chamados pela primeira vez, não, eles já eram discípulos, eles eram fugindo com medo das perseguições, voltando para as suas atividades normais, devido às terríveis perseguições. Onde a gente entra com esse Jesus, tem problema. Onde a gente vai com esse homem, a gente é rejeitado. Onde esse homem fala, o povo quer matar a gente. Então ele agora vai para Cafarnaum, que literalmente quer dizer a vila ou vilarejo de Naum. Não se sabe se este Naum é o profeta Naum, mas o nome significa a vila de Naum. Uma vila situada já quase fora das fronteiras de Israel, no extremo norte, fronteiriço com as nações pagãs, com Tiro, Sidom, Líbano, nações totalmente afastadas do conhecimento de Deus e do temor do Senhor, uma região extremamente desamparada no que diz respeito ao conhecimento da palavra e à prática da palavra. Jesus então vai para aqueles lugares onde havia menos judeus hipócritas que poderiam matá-lo. Portanto, meus irmãos, estes 2 versículos que narram esta peregrinação do Senhor, da Judeia, passando pela Samaria, até Nazaré, e de Nazaré para Cafarnaum, que a partir deste momento, nos últimos 2 anos do ministério de Jesus, tornar-se-ia a sede, tornar-se-ia a base da qual Jesus faria toda a sua missão de levar o evangelho. Estas viagens, estas retiradas de Jesus, como diz aqui, retirou-se para a Galileia, elas foram devido à perseguição ao evangelho. Meus irmãos, o evangelho sempre será perseguido, sempre haverá pessoas para rejeitá-lo, sempre haverá pessoas para distorcê-lo, para negá-lo e para virem com ira contra aqueles que fielmente anunciam as boas novas. E aqui não me refiro apenas aos
pregadores ordenados como ministros do Evangelho, mas a todo cristão que vive piedosamente, que fala a verdade da palavra de Deus e que busca andar nos caminhos do Senhor. Todos nós, quanto mais formos fiéis ao Senhor, sofreremos rejeição e perseguição. Se foi assim com o nosso mestre, será assim com cada discípulo que seguir os passos deste mestre. Jesus então deixa a cidade de sua infância e vai para uma nova cidade. Mas vejam, meus irmãos, que coisa maravilhosa, porque estes caminhos de rejeição, estes caminhos de perseguição, estas provações que vieram sobre o ministério do nosso Senhor Jesus, não estão fora da soberania, dos propósitos e do controle de Deus. Se nós somos fiéis em seguir a palavra do Senhor, em anunciar a palavra do Senhor, podemos saber, haveremos de padecer situações difíceis, haveremos de passar por momentos de crise, seremos talvez perseguidos, mas em todas estas coisas, Deus tem o comando, e em todas elas, Deus tem um propósito. E como eu disse no início, os versículos 14 a 16 indicam um propósito. Como já vimos, é comum Mateus fundamentar as narrativas do Evangelho com profecias que apoiam, que fundamentam, como eu já disse, que corroboram os eventos que aconteciam na vida do Senhor Jesus, demonstrando que estas coisas não eram por acaso. Não foi por acaso que Jesus havia sido perseguido na Judéia. Deus não chamou o seu filho para ser luz naquele lugar onde já havia sobejos conhecimentos das profecias. Deus não chamou o seu filho para ser luz debaixo de uma cama em Jerusalém. Ele não poderia ser luz em lugar que já havia luz, mas Deus chamou o seu filho para iluminar as trevas. É interessante, meus irmãos, que este mesmo tipo de contexto que acontece na vida do Senhor é o que acontece na vida da igreja do Senhor. Quando o povo de Deus inicia o trabalho da igreja primitiva em Jerusalém, após a descida do Espírito Santo, nós percebemos que eles foram extremamente tardios em cumprir a grande comissão. Os apóstolos, ao invés de irem por todo mundo anunciando o Evangelho, eles ficaram em Jerusalém, porque Jerusalém era um lugar muito confortável para eles, havia ali muita luz. Já pensou, meus irmãos, se no púlpito da igreja, cada domingo um apóstolo pregasse? E não são esses apóstolos de meia pataca dos nossos dias, falsos apóstolos, são os apóstolos de Cristo, os apóstolos verdadeiros, Pedro, João, Tomé, Bartolomeu, homens que viram Jesus, que andaram com Jesus, que estiveram com o Senhor Jesus, e eles permaneceram ali. Eles não foram aos lugares onde havia necessidade do Evangelho, onde as pessoas padeciam em trevas, mas foi necessário, conforme está lá no capítulo 8 de Atos, que Deus enviasse uma perseguição, que Estevão fosse morto, e até o versículo 4 nos é dito que por causa daquela perseguição, a igreja se espalhou. E aí, quando nós lemos o final do capítulo 11 de Atos, nós vemos que aquelas pessoas que fugiram da perseguição chegaram em Antioquia. Em Antioquia, o evangelho primeiramente é pregado a gentios pagãos, e naquele lugar, através do ministério de Barnabé e de Paulo, os discípulos são pela primeira vez chamados cristãos. Jesus, na medida em que é perseguido, ele não é vencido. Pelo contrário, na medida em que Cristo é perseguido, na medida em que a igreja é rejeitada, é Cristo que vence, é a igreja que triunfa, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Jesus. Ele vai a uma terra que tinha ainda mais carência, que necessitava ainda mais da sua graça. E aqui Mateus nos faz lembrar de uma profecia que encontra-se em Isaías no capítulo 9, uma profecia que todos nós geralmente nos lembramos dela quando chegamos no mês de dezembro e já nos preparamos para o Natal. A profecia sobre o nascimento de um menino,
de um menino que viria para reinar, para sentar-se no trono de Davi. Isaías fala que os assírios viriam contra o povo de Israel, mas que no dia final, nos últimos dias, no tempo estabelecido por Deus, Deus levantaria um menino, e que agora esta profecia se cumpre. Ele já é um homem, e ele seria um Deus forte, um poderoso conselheiro, um príncipe da paz, para levar luz onde jaziam os homens em trevas de morte. Isaías usa uma figura, uma antítese entre luz e trevas, que é uma figura, uma metáfora muito comum nas Escrituras, extremamente utilizada pelo apóstolo João em seu evangelho, que significa, de um lado, luz, vida, comunhão com Deus, trevas, morte, separação de Deus, domínio do pecado. A ideia, meus irmãos, é demonstrar que a obra de Cristo é uma obra da graça de Deus. Ele veio alcançar pecadores, ele veio salvar o que estava perdido, ele veio resgatar o que fora extraviado, ele veio redimir aquilo que havia sido expropriado por Satanás. Ele veio atrás de pecadores, não de supostos justos, hipócritas, como os fariseus, como os judeus que o rejeitaram em Jerusalém. Ele vai àqueles que mais careciam dele. A terra de Zebulon e Naftali, as tribos de Israel que ficavam no extremo norte da Palestina e que, depois da invasão dos assírios, invasão esta referida na profecia citada de Isaías 9, tornou-se uma terra mestiça, porquanto o rei dos assírios colocou ali várias colônias de povos pagãos, e eles desenvolveram uma religiosidade extremamente corrompida, pois adoravam um Deus verdadeiro e adoravam juntamente falsos deuses, um povo que estava escravizado pela ignorância, pelo pecado e por Satanás. Este povo agora veria a glória de Deus através da luz do Evangelho, da luz de Jesus Cristo. A verdade iria até eles. A terra que jazia em trevas, o povo que estava debaixo do domínio das trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, já que trevas é sinônimo de separação de Deus, de morte espiritual, a eles resplandeceu essa luz, o Evangelho da verdade. O evangelho de um Deus gracioso que salva pecadores. Portanto, queridos irmãos, na continuidade na narrativa, percebemos que o ministério de Cristo como pregador sempre haverá de ser rejeitado, mas, embora haja esta rejeição, Deus cumpre os seus propósitos de alcançar os pecadores que estão em trevas, que estão dominados pelo diabo. Quantas vezes nós experimentamos isto na igreja? A igreja caminha bem, os ministérios funcionam, há na igreja toda sorte de atividades, de formas de nos deliciarmos com a comunhão dos irmãos, com a pregação da palavra, mas infelizmente nós nos tornamos confortáveis nessa situação e deixamos de alcançar, de proclamar, de declarar que Jesus é o Salvador àqueles que estão em trevas. Então Deus provoca uma confusão santa no meio da igreja. E a igreja, às vezes, não por motivo intencional, mas por questões outras, ela se divide, ela se espalha, e os pecadores começam a ser alcançados. A rejeição, os conflitos, os problemas externos ou internos, muitas vezes são instrumentos da providência para que a igreja alcance o propósito de levar luz àqueles que estão em trevas. Foi assim na vida do nosso Senhor, que na medida em que era rejeitado, era de certa maneira pressionado a ir aos extremos de Israel para levar o evangelho àqueles que estavam mais distantes da salvação, mas que pela graça de Deus, os últimos tornaram-se os primeiros. E os primeiros, os judeus, aqueles que estavam diante do templo, nas sinagogas, tornaram-se os últimos ao rejeitar Jesus. Finalmente temos o resultado deste ministério da pregação. E aqui a pregação é enfatizada com o seu conteúdo.
Meus queridos irmãos, nós vivemos dias terríveis, porque aqueles que estão em trevas, ao invés de reconhecerem suas trevas, ao invés de realmente identificarem sua situação como uma situação terrível, precária, como pessoas necessitadas de salvação, de transformação, hoje há uma tendência de glorificação do mal. Não é assim? Não, isso que eu estou fazendo, a minha forma de viver é uma bênção, está normal. A vida é uma confusão, a família é uma desordem, a vida sentimental uma bagunça. Não, estou ótimo, estou feliz, estou do jeito que Deus quer, minha vida está uma maravilha. Por que as coisas têm acontecido desta maneira? Porque há uma tendência no falso evangelho de simplesmente curar superficialmente as feridas do meu povo, como o Senhor disse a Jeremias, de falar que tudo vai bem, que tudo vai dar certo, que as coisas vão acontecer do jeito que desejamos, mesmo que continuemos andando da forma como andamos. Mas percebam, meus irmãos, que a luz que vai às trevas é a luz da verdade, não a luz da mentira, não a luz das palavras agradáveis, no entanto falsas, é a luz da verdade de Deus. E a mensagem de Jesus é: arrependei-vos. Ele passa a pregar e a dizer. Quando o autor, o apóstolo, usa esta expressão daí por diante, não é que ele começa a pregar aqui, mas esta expressão indica que a síntese, o resumo da pregação de Jesus, podemos dizer que a essência da mensagem de Jesus é esta que vem a seguir. Porque Jesus, meus irmãos, ele veio em seu ministério, obviamente, para nos resgatar dos pecados, morrendo por nós, mas no seu ministério público, a principal tarefa que ele veio fazer, conforme ele mesmo disse, é pregar. Isso está em Marcos, no capítulo 1, no versículo 38. Após Jesus ter curado a sogra de Pedro, e Pedro sua sogra residia em Cafarnaum, e muitos ficaram sabendo disto. Vários enfermos são trazidos a ele. Isso está lá em Marcos 32 a 34, do capítulo 1. Jesus cura a todos, e aí chega a madrugada, ele se evade daquele local, vai para um lugar deserto, e cedinho as pessoas se reúnem de novo. Ó, tem um homem ali que cura todo mundo. Já fizeram a fila em frente da casa da sogra de Pedro. E aí procuram Jesus. Cadê Jesus? Não dormiu dentro de casa? Onde esse homem está? E procura Jesus daqui, procura de lá. Acham Jesus em um lugar distante. Diz lá o verso 36. Procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Encontram Jesus no deserto, retirado, em oração. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Jesus, todos te buscam. Ah, meus irmãos, quem dera se todos buscassem a Jesus. Todos buscam milagres, todos buscam cura, todos buscam resolver a situação financeira, todos buscam ter uma vida confortável, todos buscam a solução dos problemas familiares, mas são poucos os que buscam Jesus. Vejam a resposta de Jesus. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares. Todos te buscam? Ele: não estão me buscando, não. Jesus sabia que eles não buscavam, eles queriam só um milagre. Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também nesses lugares, pois para isso é que eu vim. Jesus veio para pregar o evangelho. Porque, meus irmãos, como já disse no início deste sermão, os milagres podem resolver problemas circunstanciais, mas milagres não nos livram do inferno. Milagres não nos dão salvação. Milagres não tiram de sobre nós o peso da ira de Deus contra todo o pecado dos homens. Jesus então passa a pregar. A palavra usada aqui é uma palavra muito comum e recorrente no Novo Testamento. A palavra indica proclamar. E veja, meus irmãos, esta proclamação que Jesus faz, ela é ordenada a todo cristão fazer.
É a mesma palavra que aparece em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nós somos raça eleita a fim de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar não é expor as Escrituras de maneira pormenorizada. Proclamar também não é um ensino que procede do discipulado, da formação de crentes, mas proclamar é anunciar às pessoas que elas estão debaixo dos seus pecados e que a única maneira delas serem reconciliadas com Deus é pelo arrependimento e pela fé em Jesus. E todos nós somos chamados a proclamar. E este é o ministério fundamental de Cristo, a pregação, a proclamação do Evangelho, a proclamação da boa nova, de que, embora todos nós sejamos pecadores, se nós arrependidos reconhecermos os nossos pecados, nós temos livre acesso a Deus. Nós temos livre entrada no reino de Deus, no reino celestial. Esta é a proclamação de Jesus. Mas, meus irmãos, o caminho para a reconciliação passa necessariamente pelo arrependimento. Esta havia sido a pregação de João Batista, e podemos dizer que o arrependimento, como lemos na liturgia desta noite, em textos históricos como de Crônicas, em textos proféticos que lemos em Joel, o arrependimento foi o tema recorrente do Antigo Testamento. Após Deus fazer aliança com o povo no Sinai, através do ministério de Moisés, Deus sempre chamou o seu povo ao arrependimento. No entanto, meus irmãos, nós entendemos pouco sobre arrependimento, porque o homem natural não pode arrepender-se. Infelizmente, as pessoas acham que o arrependimento é simplesmente um desejo de mudança, um reconhecimento humano que erramos e que devemos tomar um outro caminho, mas o que a Bíblia nos diz, conforme nós podemos ver em vários textos bíblicos elencados na pergunta 76 do Catecismo Maior de nossa igreja, é que o arrependimento que conduz à vida eterna é uma graça. É Deus que nos dá arrependimento. É por isso que no texto que lemos no início deste culto, texto este declarado pelo profeta Jeremias em Lamentações 5:21, Jeremias diz: Senhor, converte-nos a Ti e seremos convertidos, renova os nossos dias, dá-nos vida, dá-nos local de arrependimento. Em 2 Timóteo 2:25, o apóstolo Paulo orienta Timóteo a disciplinar os crentes que vivem em pecado com mansidão, porque é Deus que concede o arrependimento. O arrependimento é uma graça. O arrependimento, meus irmãos, é uma dádiva de Deus aos homens, que transforma o coração deles através do Espírito Santo. Em João 16, 8 e 9, Jesus prometeu que enviaria o seu Espírito aos homens, para que pelo Espírito os homens fossem convencidos do pecado, da justiça e do juízo. O arrependimento é uma obra do Espírito no coração, que testifica em nosso coração que a palavra de Deus é verdadeira e que os nossos caminhos são falsos. Portanto, o sentido da palavra arrepender-se, metanoel, daí o substantivo metanoia, significa mudança de mente, é não pensarmos, não avaliarmos, não conduzirmos mais nossa vida segundo nossa visão, nossos critérios e nossos desejos, mas passarmos a termos a mente de Cristo para avaliarmos os nossos passos segundo Cristo. Isso é arrepender, é um dom de Deus, pelo qual o pecador, através da obra do Espírito, reconhece a veracidade da palavra, reconhece que ele de fato está debaixo da ira de Deus e debaixo de grande perigo, e que necessita da misericórdia de Deus. Ele então suplica esta misericórdia com um coração determinado a abandonar os caminhos de outrora. De fato contristado, conforme está em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10, que a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento para a vida. Mas a tristeza do mundo, que é o remorso, ela produz morte, angústia, depressão, mas nunca vida. Portanto, queridos irmãos,
Este é o cerne, a essência da mensagem de Jesus: arrependei-vos. Não há outro caminho de sairmos das trevas e adentrarmos no reino de luz, a não ser o caminho da conversão, que é constituída de arrependimento e fé em Jesus. Queridos irmãos, aquela terra estava em terríveis trevas, não é verdade? Como diz o texto. Será que eles se arrependeram? Infelizmente, quando olhamos à frente, em Mateus, no capítulo 11, percebemos no versículo 23, que tal como em nossos dias, pessoas que vivem no pecado, pessoas que vivem na prática de coisas contrárias à palavra de Deus, obstinadas e rebeldes em seus caminhos maus, endurecem o seu coração, não se arrependem dos seus pecados, não recorrem à graça de Deus e permanecem, portanto, debaixo do juízo. O que aconteceu com Cafarnaum? Mateus 11, 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Irmãos, finalizando esta exposição do ministério da pregação de Cristo, onde nós vimos que a sua pregação foi rejeitada, mas que pela providência de Deus, esta rejeição cumpriu o propósito de que o evangelho chegasse àqueles que estavam em trevas, e que o conteúdo deste evangelho é o arrependimento dos pecados para sermos reconciliados com Deus. Nós estamos diante da ceia do Senhor, e em nome do Senhor Deus, na autoridade de ministro do evangelho, eu conclamo a igreja ao arrependimento. Em que você tem pecado recorrentemente contra Deus? Onde você tem colocado os seus olhos? De que maneira você tem usado os seus lábios? Quais têm sido os teus passos? Como você tem se comportado e o Espírito Santo que habita em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, faz-nos lembrar daquilo que fazemos que é contra a lei do Senhor. Em que passos, em que atitudes você tem se comportado contrário à vontade do Senhor? Saiba que sem arrependimento, ninguém entrará no reino dos céus. E a ceia é um símbolo do corpo e do sangue de Cristo, que foi derramado para que nós, arrependidos, tenhamos acesso ao reino dos céus. É momento, meus irmãos, quando ceiamos, de renovar nossos compromissos com Deus, de confessarmos com a intenção sincera e verdadeira de abandonar os maus hábitos, de abandonar os maus caminhos, de largar os pecados que às vezes nós cultivamos como pecados de estimação, para que esta ceia não seja instrumento de juízo sobre aqueles que dela participam indignamente. A Bíblia nos diz para examinarmos a nós mesmos, para ver se temos de fato um coração quebrantado, arrependido. A Bíblia não nos diz para andarmos de maneira perfeita, porque isso é impossível, mas para andarmos de maneira sincera, arrependidos, buscando seguir as direções da palavra de Deus, buscando nos abster dos caminhos que desagradam a Deus. Esta é a mensagem do Evangelho, queridos irmãos, e é esta mensagem que nos convida à renovação nesta noite. Faço uma segunda e última aplicação. Meus irmãos, tal como fez Jesus, todos nós devemos pregar esta mensagem. Quantas vezes estamos absorvidos, entretidos com nossos problemas, com as situações domésticas, com as dificuldades do trabalho, com as questões que nos deixam ansiosos e preocupados nestes dias de tantas ansiedades e preocupações, e não abrimos os nossos lábios para falarmos às pessoas que eles estão perdidos, mas há uma solução: Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê nele, quem se arrepende dos seus pecados, tem parte no reino dos céus. Meus queridos irmãos, quantos são aquelas pessoas que convivemos e nunca ouviram dos nossos lábios essa simples proclamação do Evangelho?
aquilo que foi a essência, o ponto principal, o fundamento do ministério de Jesus. E nós, infelizmente, todos nós negligenciamos. Já está aí diante de nós um primeiro ponto para nos arrependermos, de sermos tardios em falar do Evangelho. Quando o apóstolo, exortando a Timóteo, diz: meu filho Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não seja oportuno. Fala do Evangelho em todo o tempo. Anuncia às pessoas que a ira de Deus haverá de se derramar sobre toda a carne, sobre todos aqueles que estão debaixo dos seus pecados, mas que se nós nos resguardarmos na cruz do Salvador, esta ira que cabia a nós foi derramada nele. Temos que anunciar estas coisas, meus irmãos. Temos que pregar o Evangelho de Jesus. Que Deus nos dê local de arrependimento. Que o Espírito Santo de Deus produza em nosso coração transformação. E que este mesmo Espírito encha os nossos lábios para pregarmos o Evangelho. Porque todos nós fomos chamados para proclamarmos as virtudes daquele que nos libertou, daquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de luz, para o seu reino de vida, para o seu reino de comunhão e de reconciliação. Que Deus abençoe a igreja.